Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais um programa Mundo Animal aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Hoje o assunto é muito interessante e muito importante. Nós vamos falar sobre anestesiologia veterinária. Sabe onde nós estamos? Dentro de um centro cirúrgico, aqui da Unisa, Universidade de Santo Amaro. E nós vamos entrevistar o Dr. Igor Quirico, anestesiologista veterinário e professor aqui da Faculdade de Veterinária da Unisa de Santo Amaro. Olá, Igor, tudo bem? Olá, tudo bom, Marcos? Doutor Igor, primeira dúvida, o que é anestesia? Anestesia, Marcos, é um estado de sono artificial, que a gente leva o nosso paciente a um sono artificial, e a supressão da sensação dolorosa para a realização dos diversos procedimentos aí, seja um procedimento cirúrgico, um procedimento diagnóstico ou simplesmente uma contenção para que o paciente fique imóvel no lugar. Perfeito. Doutor Igor, o seu trabalho aqui na Unisa é somente anestesia, a sua especialidade é anestesiologia veterinária? Exato, a minha especialidade é anestesiologia veterinária, eu leciono a disciplina de anestesiologia veterinária e nada mais, é uma especialidade que vem crescendo muito aí ao longo dos anos. Isso é verdade, eu sou formado há quase 20 anos, eu posso testemunhar uma evolução muito grande dessa especialidade dentro da medicina veterinária, né? Antigamente as anestesias eram bem diferentes, inclusive vou fazer a pergunta, vou querer saber como é que eram as anestesias do passado e como é que são as anestesias hoje, né? Agora, doutor Igor, como é que é feito o procedimento da anestesia? Todo cachorro, todo gato, todo animal pode ser anestesiado? Sim, todo animal pode ser anestesiado, não só cão, não só gato, como todas as outras espécies. A gente tem o conhecimento da fisiologia de cada espécie, né? Então, o cão é diferente do gato, que é diferente do cavalo, que é diferente da ave, diferente dos répteis. Então, para cada especialidade, a gente tem o conhecimento aí da fisiologia e o conhecimento de qual fármaco, né, qual medicamento anestésico eu posso usar nesses animais. Doutor Igor, e quais os tipos de anestesia que nós temos hoje e que vocês se utilizam aqui no Hospital Veterinário da Unisa? Bom, Marcos, a gente utiliza muito a anestesia geral, né, a qual eu comentei no começo, que é estado de sono artificial. Nós temos alguns procedimentos com anestesia local, então os bloqueios locais eles são possíveis nas diferentes espécies e a gente utiliza de todos eles aqui. É anestesia geral ou só anestesia local, ou a gente faz uma união das duas, né? Anestesia geral com anestesia local, sempre procurando o melhor para cada paciente. Doutor Igor, os medicamentos que se usam na medicina veterinária são os mesmos da medicina humana? O processo da anestesia humana e veterinária são parecidos? Olha, Marcos, são muito parecidos. Aliás, a gente utiliza muitas medicações, né? Muitos fármacos vêm da medicina humana para a gente acaba usando os mesmos. Porém, tem uns que são específicos de uso veterinário. Num procedimento anestésico, a gente não usa só um fármaco, nós usamos 2, 3, às vezes até 5 fármacos diferentes. E dentre esses fármacos entram lá fármacos que são específicos de uso veterinário e tem outros de uso humano que a gente acaba incorporando aí nos diferentes protocolos. Doutor Igor, quais são os riscos das anestesias? Vamos desmistificar um pouco esse procedimento que tanto medo traz ao proprietário do animal, ou mesmo até ao médico veterinário, né? Qual o risco da anestesia? Olha, Marcos, o risco principal é o óbito, né? A morte do animal, que é muito pouco corriqueiro, né? Ele acontece muito pouco. Por quê? Como a gente vem evoluindo, vem estudando essa parte da anestesiologia, usando fármacos, indo muito seguindo a medicina humana, a gente acaba minimizando os riscos, né? Então, monitora a pressão do animal, monitora os batimentos cardíacos, monitora a respiração. A gente tem uma monitoração geral aí da vida do paciente e com o uso de fármacos mais avançados aí a gente acaba minimizando esse risco. Porém, ele está presente, a gente não pode nunca negar a presença desse risco. E eles, tendo conhecimento da saúde do animal, a gente consegue minimizar mais ainda a possibilidade de óbito do animal. Aumenta muito o risco de óbito quando o animal é filhote ou quando o animal é idoso? A idade influencia no risco anestésico?
Influencia sim, Marcos. Não tanto no risco anestésico, mas a gente tem o conhecimento que o animal jovem ele tem uma fisiologia um pouco diferente do animal idoso ou do animal de idade, né, na idade adulta, né, fase adulta. E a gente sabe também que o animal idoso ele também tem uma alteração na fisiologia dele. Tendo conhecimento dessas alterações, né, do estado fisiológico em que o animal se encontra, a gente consegue minimizar os riscos também para esses estados, ou do paciente geriátrico ou do paciente pediátrico. Há necessidade de exames prévios antes de qualquer anestesia, doutor Igor? Sim, existe a necessidade, exatamente para prevermos, tendo conhecimento do estado fisiológico do paciente. Doutor Igor, é possível, através de exames pré-operatórios, calcular parte do risco que o animal vai ter durante o procedimento? É possível sim, doutor Marcos. A gente sabe que quando vê alguma alteração em algum exame, alguma alteração na sua função renal, alguma alteração, né, nas células do sangue desse animal, a gente consegue sim prever os riscos anestésicos, e assim como também tendo conhecimento do porquê esse animal vai receber uma anestesia, né? Ele vai receber uma anestesia para uma cirurgia de emergência, para uma cirurgia que não é de emergência. Então, tendo conhecimento, né, a gente junta diversas informações, não só de exame, mas também do procedimento ao qual o animal vai passar, e a gente consegue sim falar se esse risco é maior ou é menor. Antigamente, ou até alguns anos atrás, nós utilizávamos as anestesias injetáveis. E hoje, inclusive a gente está aqui atrás, na frente de um aparelho de anestesia inalatória. Qual que é a diferença básica entre a anestesia feita por injeção e a anestesia feita através da inalação de um gás? Olha, Marcos, a anestesia feita através da inalação de um gás, ela é bem mais segura. Na verdade, ela não é um gás, é um líquido volátil, né, um líquido que se evapora muito fácil. E esse líquido anestésico, porque ele é mais fácil de ser administrado para o animal, que ele é administrado via respiratória, né, via inalatória, e o que ele elimina também é via respiratória. Ele não precisa de rim, ele não precisa de fígado para metabolizar e mandar essa medicação injetável, né, antigamente no caso, não precisa do estado fisiológico dele para eliminar essa medicação. Hoje, a maioria dos veterinários fazem uso das anestesias inalatórias, especialmente nos grandes centros cirúrgicos, como é o caso aqui da Unisa. Exato. Com o tempo, o pessoal está deixando de lado essa anestesia injetável e está sempre pedindo, né, chamando o serviço de um médico veterinário anestesiologista para a realização da anestesia geral inalatória. Perfeito. Agora, Igor, como veterinário, eu também vejo hoje em dia uma certa banalização no procedimento da anestesia. Vai lá castrar, é facinho, é rapidinho, é uma anestesia, mas não tem risco, tudo bem. O que você tem a falar, Igor, para os nossos telespectadores com relação à importância do procedimento anestésico? Olha, o que eu tenho a falar não pode ser banalizado, isso realmente a gente acaba encontrando, o pessoal banalizando um pouquinho o procedimento. Por mais simples que ele seja, por mais simples que seja a cirurgia, ou por menor tempo que o animal vai ficar anestesiado, como eu já havia comentado, o risco anestésico está presente. A gente tendo um profissional especializado na anestesiologia, a gente consegue diminuir mais ainda esses riscos. Não podemos banalizar para qualquer procedimento, tem sempre que ter o apoio, o suporte de um especialista na área. Eu gosto de usar sempre o parâmetro imagina você, dono de um animal, que vai precisar passar por uma cirurgia. Você não fica apreensivo? Você não fica preocupado com os riscos? Você não procura ir num médico de confiança? Não procura ter um anestesiologista de confiança? Eu acho que a gente tem que passar exatamente esses mesmos pensamentos para os animais. Perfeito. Doutor Igor, por isso que é importante saber também a história clínica do animal, né? Porque muitas vezes a pessoa pega o cachorrinho na rua ou ele adota o animal e ele não tem noção exatamente do que aconteceu no passado desse animal. Isso é importante para o anestesista também, não é? Muito importante, sim, Marcos. Não só histórico, conhecer a idade, procedimento e os exames que a gente já havia comentado. Que bacana.
Doutor Igor, eu quero agradecer a sua entrevista. Nós tiramos você da rotina aqui do Hospital Veterinário. Inclusive, nós vamos para o intervalo comercial e já nós vamos verificar como é feita a anestesia na prática. Muito obrigado, doutor Igor. De nada, eu que agradeço.